1000 anos sem vídeo nesse canal e hoje eu voltei pra falar sobre algo que eu já falei faz muito tempo, que é sobre vestibular, mais especificamente Enem, na verdade. Mais especificamente ainda a redação. Eu não sou professora de português, né? Então eu vou dar as dicas que eu usei pra fazer a redação sem ter dinheiro pra pagar cursinho, sem ter professor particular, sem ter estudado em escola particular, apenas com a força do ódio. Vamos lá? Eu fiz Enem e FUVEST, que é o vestibular da USP, há 5 anos, mas eu acho que é um tema importante e recorrente que as pessoas sempre querem saber sobre, principalmente quem ainda não entrou na faculdade. Então eu resolvi falar sobre a redação do Enem hoje, como foi a minha experiência e como que eu fiz pra estudar sozinha. E esse vídeo eu tô fazendo principalmente, não só dar as dicas por dar, mas porque muita gente sequer sabe que tem como fazer faculdade sem pagar. Eu não sei se eu já falei isso aqui nesse canal, mas muitas pessoas já me perguntaram quanto que eu pago na mensalidade na USP, e é uma universidade pública, eu não pago nada. E aí tem gente que infelizmente não tem acesso a essa informação, não teve. Eu acho que hoje é um pouco mais difundido do que quando eu entrei, de que você não precisa pagar, porque é uma universidade pública. Você faz ou o Enem ou o vestibular da faculdade e você cursa 100% gratuito. E acho que o acesso à informação é o primeiro passo de todos. Pode ter gente aqui nesse canal que ainda não saiba sobre muito bem, e eu acho que é importante falar. Esse provavelmente vai ser o único vídeo que eu vou fazer falando sobre esse tema, porque eu não sou professora de português, eu não estudo letras, então não é a minha área de domínio. Vou falar superficialmente, então vai ser só esse vídeo provavelmente, mas eu vou dar as dicas que eu acho que me ajudariam se eu fosse começar hoje a estudar e se eu fosse estudar sozinha. Primeiro de tudo, não adianta você querer adivinhar qual que vai ser o tema da redação. Eu via, porque hoje eu não estudo mais pro Enem nem pra vestibular, mas era uma coisa muito comum, pelo menos antigamente, das pessoas tentarem adivinhar qual que ia ser o tema para poder estudar para aquele tema em específico e ir muito bem. Muito dificilmente você vai acertar o tema, porque às vezes são coisas ligadas à atualidade, coisas que estão em alta, e às vezes não. Às vezes são coisas muito, muito, muito específicas, tipo o uso de dados de sei lá o quê. No ano que eu fiz, era algo relacionado à psicologia, saúde mental. E por sorte eu tinha estudado um pouco mais sobre aquilo, porque eu fiz um trabalho sobre isso na escola, então eu sabia um pouco mais. E é um tema, na verdade, que sempre me interessou, essa questão da saúde mental. Mas se eu tivesse estudado só pra isso e tivesse caído outro tema, eu ia me ferrar. Então, uma dica que foi muito boa pra mim foi estudar eixos, grandes eixos, que inclusive a Débora Aladim fala sobre isso. Claro, né, a diva da redação e do Enem é a Débora Aladim. Isso funciona muito, você estudar de forma mais ampla do que pegar uma coisa muito específica, tipo violência contra a mulher, e estudar só aquilo. Então é melhor você pegar o tema da violência. Então o ideal é que você pegue grandes eixos para estudar, que aí você vai ter um certo conhecimento sobre várias coisas. Violência, saúde, segurança, até para você não ficar sobrecarregado, porque existem outras matérias que você precisa estudar, né? E a prova do Enem é super cansativa, então quando você for estudar para redação tem que ser muito estratégico. E nessa de ficar se preocupando em acertar o tema, a gente às vezes se esquece que tem textos motivadores na prova e você pode usar os dados que esses textos passam pra você. Não é nenhum crime e não vai tirar ponto, tá? Eles estão ali pra te ajudar. Se você souber como usar aqueles dados, vai fazer total sentido no seu texto e tá tudo bem. E eu ficava muito preocupada com isso porque eu achava que eu tinha que decorar dados sobre todos os temas. Isso não é verdade, até porque você pode ficar mais nervoso tentando fazer isso e vai te atrapalhar mais ainda na hora da prova. Então é bom lembrar que os textos motivadores, eles podem te ajudar, eles podem servir para você colocar lá no texto e não vai ter nenhum problema. Lembre-se disso na hora da prova, se você esquecer, não tem problema, usa os textos, que eles estão ali para isso. Até porque o que eles querem saber mesmo é se você consegue redigir um texto com início, meio e fim, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Esse que é o foco, não é você decorar dados, estatísticas, enfim. Como eu não tinha dinheiro para pagar cursinho nem nada assim, eu estudava com o que tinha disponível na internet. Então tem vários exemplos de redações que tiraram nota 1000 no Enem, e aí eu peguei todas essas redações
quando eu fui começar a estudar, eu li todas, já sabendo a estrutura da redação, que é introdução, desenvolvimento, conclusão, que tem que ter uma proposta de intervenção, né? Uma forma de resolver aquele problema. E aí eu li as redações para entender como que as pessoas escreviam. Esse foi o primeiro passo. Então, eu li essas redações para ter esses exemplos na minha cabeça de como que eu seguiria o passo a passo. Eu já sabia a estrutura da redação. E outra coisa muito importante que o planeta Terra inteiro fala sobre são os conectores que você tem que utilizar no texto para dar sentido a ele, para que os parágrafos não fiquem aleatórios. Então, tem que ter um portanto, um todavia, um primeiramente, e cada parágrafo você vai usar o conector de uma certa forma, e dependendo do seu objetivo. Para me ajudar nisso, eu fiz uma tabela com esses conectores, e aí quando eu comecei a efetivamente escrever a redação, eu sempre tentava utilizar, e olhando sempre o significado para que fizesse sentido. E tudo isso eu busquei na internet mesmo, no Google. Se você colocar redações do Enem, nota 1000, vão aparecer lá várias redações, e aí você lê. Tá? Não pode ter preguiça, lê nem que seja uma por dia. Se você tá começando a estudar agora, uma por dia no mínimo pra você, né, não se atrasar mais. Mas não adianta só ler as redações, não adianta só ler as notícias, não adianta só ver documentário e filmes sobre os temas, você tem que efetivamente escrever. E isso é o principal, que me ajudou muito, muito, muito. Por quê? Eu acho particularmente que as pessoas que estão estudando e que têm essa dificuldade de escrever é muito por medo de errar, né? Porque quando você tá lendo uma redação exemplo ou vendo um vídeo no YouTube de alguém falando sobre, beleza, porque é uma coisa passiva, você só tá vendo. Parece que botar na prática vai ser fácil, mas você tem essa dificuldade de começar. Mas não dá pra você deixar pra escrever só no dia. Você tem que treinar antes. E nisso, eu comecei a fazer uma redação por semana. Aí eu fazia a redação, dava um tempinho e depois eu mesma corrigia. Porque você tem que dar um tempo pra meio que esquecer o que você escreveu, senão você não vai encontrar erros. E se você tá estudando sozinho, isso é muito importante. Não adianta muito você escrever a redação hoje e corrigir amanhã, que você não vai encontrar muitos erros, você vai achar que é a coisa mais linda do mundo. Escrever um texto melhor que o do Schopenhauer. Mas você tem que dar um tempo, sei lá, pelo menos uma semana, daí você lê e tenta corrigir. Ah, esse conector aqui não fez sentido, ou essa citação não tá muito boa, enfim. E aí você vai, corrige e pula pro próximo tema, que é o tema daquela semana, e faz outra redação. Você vai escrever tanto que qualquer tema que te derem, se tiver um texto motivador, você vai conseguir fazer. Porque é uma receita de bolo. Tem início, meio e fim, tem uma estrutura específica. Não é uma coisa mais aberta e filosófica assim, como, por exemplo, a redação da FUVEST, que é um pouco diferente, não tem muito uma receita de bolo. A do Enem tem. Então isso aqui é pra te tranquilizar, porque se tem uma receita de bolo, é mais fácil de você seguir. E se você treinar toda semana, a vaga é sua. A última dica agora, porque começou a tocar música aqui bem alto, é sobre a intervenção. E isso é mais pra quem tá começando agora e tá meio com medo, enfim. Você não precisa salvar o mundo na intervenção, você não precisa contatar o Papa, o presidente Lula. Sabe por quê? Porque os problemas que estão lá, nem o Estado brasileiro resolveu, então não é você que vai resolver. Coloca uma coisa básica, sabe? Não precisa criar roda, não. Uma coisa simples. Gente, o que eu usava de palestras pra resolver as coisas é brincadeira. E o pior é que tem coisa que funciona assim, com palestra, com conversa. Às vezes só o fato de você tocar no assunto já abre a mente de tantas pessoas. Então é importante sim. E funciona. Você não vai precisar salvar o planeta Terra com a sua intervenção. Então fica tranquila, porque vai dar tudo certo. Então eu vou finalizar por aqui. Eu acho que foi um vídeo mais assim, pra quem talvez já tinha perdido a esperança de tentar fazer a redação. Porque no finalzinho, quando tava na reta final, eu já tinha um pouco perdido as esperanças. Principalmente no dia. Eu achei que eu ia muito mal. Mas no fim deu certo, eu tirei 920. Então acho que essas dicas funcionam, gente. Tentem aí. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.